Olá, hoje eu gostaria de trazer uma história diferente para você. Certa vez eu ouvi que todos nós temos que carregar a nossa cruz. Nós recebemos uma cruz específica ao nascer e cabe a cada um carregar a sua cruz. Você certamente já ouviu falar que a cruz dele é pesada, não já? Então essa história fala um pouquinho sobre isso. Às vezes, a gente se vê na nossa jornada com uma certa dificuldade para carregar a nossa cruz. Conta a história que tinha um homem e que ele carregava uma cruz. E ele sentia que ela era de veras pesada. E ele passava por pessoas naquela caminhada, olhava algumas cruzes tão pequenas, tão finas, tão leves, tão curtas. Certo dia, no meio do caminho, ele encontrou um serrote. E sabe o que ele fez com esse serrote? Ele decidiu serrar a sua cruz. Bom, lá foi ele, serrou, e agora ele tinha uma cruz muito mais curta e a metade do peso. E então, feliz e contente, ele seguiu a jornada. E eis que naquele caminho tinha um precipício. E ele precisava seguir, mas não teria como seguir, porque não tinha uma ponte para atravessar aquele precipício. Ele percebeu que a distância daquele precipício onde ele estava, daquela margem até a margem do outro lado, era uma distância bem familiar. E então ele se lembrou do tamanho da cruz que ele carregava. Ele olha para a cruz e ele vê que ela já não era mais daquele tamanho. E então, depois de um pouco pensar se ele poderia descer, se ele poderia subir do outro lado, ele vê uns colegas chegando e usando a sua cruz como ponte. Então ele decide que ele realmente vai precisar retornar. E, nesse tempo, ele retorna, encontra o outro pedaço daquela cruz que ele deixou para trás. E agora ele tinha um outro grande desafio, como emendar esse pedaço, como isso voltar a ser uma estrutura rígida e forte o suficiente para que quando ele chegasse na ponte ele conseguisse atravessar. Mas o fato é que toda aquela situação obrigou ele a voltar, né? Não adianta a gente pensar que na nossa vida pegar atalhos ou tentar driblar a nossa sorte vai gerar um resultado diferente. Fatalmente, a gente tem que passar pelo que a gente tem que passar. A gente precisa aprender a lidar com as adversidades que fazem parte da nossa cruz. Se ela está pesada, talvez você tenha que fazer mais exercícios para ser mais forte e suportar com mais alegria a cruz que lhe coube, porque ela vai ser necessária para a sua jornada, para o seu crescimento continuar. Como aquele homem não pôde continuar a jornada, porque aquele precipício era ali uma barreira intransponível naquela situação que ele estava. E como que ele ia emendar agora? Com que ferramenta que ele ia emendar aquele pedaço de tronco cortado com a cruz que lhe restou? Às vezes não tem volta. O caminho que a gente decide, o atalho que a gente decide pegar, parece até que depois dá tudo certo, você vai poder voltar, mas ele voltou. Ele perdeu mais um tempo nessa jornada, mas às vezes não tem volta. Agora ele nunca vai conseguir um tronco forte o suficiente para suportar o peso dele na hora de transpor aquele precipício. Bom, ele pode continuar tentando. Afinal, é disso que se trata a vida. Tentar, encontrar caminhos, né? Mas, eventualmente, fatalmente, os atalhos, não se engane, não vão te levar mais longe e nem mais rápido. Provavelmente, vai trazer um atraso na sua jornada. Então, veste a sua cruz e vamos embora, gente. Se a gente puder ajudar um colega do lado que está com dificuldade nessa caminhada,
Vamos! E se a gente não puder? Pegue a sua cruz e siga, porque é esse o seu propósito, é a parte que te cabe. Espero que essa história seja útil para você. Compartilhe com quem você achar que precisa. Um ótimo dia!